Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área. Vamos fazer um conteúdo comparando o Pão de Açúcar, que é uma varejista do Brasil aqui, uma segunda maior, somente atrás do Carrefour, que será outra empresa que a gente vai tratar. Essas empresas aqui, elas não estão fornecendo informações de 12 meses do DRE, apenas dos últimos 2 anos. Então é assim, é com essa estatística que a gente vai trabalhar, tá? Então a gente está vendo aí a margem bruta do Pão de Açúcar. E aí vamos comparar com o Carrefour para a gente ver que nível de margem bruta que essa empresa apresentou aí para os seus sócios, tá? Muito parecida as duas, ou seja, a gente vê que não tem nenhum tipo de vantagem competitiva aí com relação ao volume, nem consolidação das compras, que gere aí algum tipo de diferencial. A gente vê pela margem bruta, que é quanto você teve de custos em relação ao que você teve lucro, né, após os custos em relação à receita. Então a gente vê que elas estão aqui em patamares bem equivalentes, tá? Vamos olhar agora a margem operacional, que é o EBIT, sobre a mesma receita. Então, enquanto o Pão de Açúcar teve 4,1% de margem operacional e 3,8% respectivamente, no Carrefour a gente encontrou os seguintes números. Uma margem maior operacional para o Carrefour. Isso aí já garante já um prêmio em relação à avaliação, beleza? Porque esses quase 0,9% aqui que o Carrefour tem a mais é muito dinheiro, gente. A gente está falando de empresas que faturam 58 bilhões no caso do Carrefour e 53 bilhões no caso do Pão de Açúcar, tá? Vamos agora olhar a margem líquida para a gente comparar essas duas rúbricas. A gente vai estar olhando operações continuadas, tá? O Pão de Açúcar, ele alterou um pouco esses números porque ele já tirou a Via Varejo ali desses números, que são operações descontinuadas em relação ao futuro da empresa, tá? Margem líquida, o Carrefour também tem uma margem líquida maior do que o do Pão de Açúcar. A gente aí está falando de uma margem líquida de 2,2% para o Carrefour e 1,74% para o Pão de Açúcar, tá? Vamos agora cair em cima da margem EBITDA. O que vai ser a margem EBITDA, gente? É o EBIT a mais a depreciação que a empresa teve no período sobre a sua receita total. Então, esse número aqui, que ele tende a variar menos pela robustez dele, foi de 6,39% no último período aí analisado no Pão de Açúcar, tá? Agora a gente vai comparar a mesma rúbrica no Carrefour. Você vê aí que a diferença em termos de EBITDA foi zero nesse último trimestre, tá? Mas no último ano, quer dizer, mas em relação a 2018, o Carrefour tinha tido um EBITDA maior aí do que o Pão de Açúcar em mais de 1%, tá? Lembrando, cada 1% desse valor, gente, a gente está falando de coisas como 550 milhões de reais, tá? Então a gente não pode arredondar esses números no final das contas porque é muito dinheiro, tá? Aqui a gente vai fazer o NOPAT. O NOPAT, para quem não sabe, é o EBIT menos o imposto de renda, tá, gente? Sobre a receita líquida aí da empresa, receita operacional líquida. No caso aí do Carrefour, a gente está falando de uma margem NOPAT aí de 3%. E aí a gente vai ver do Pão de Açúcar enquanto que ficou isso. Menos imposto de renda sobre a receita líquida da empresa.
Nesse caso aí, o Pão de Açúcar teve um resultado maior do que o Carrefour, em 0,2% nesses últimos 12 meses, tá? É surpreendente isso aqui. Pode ser devido aí a algum tipo de prejuízo a compensar ou planejamento tributário mesmo que a própria empresa fez, beleza? Vamos olhar agora métricas de rentabilidade, gente. A gente vai pegar no Pão de Açúcar o lucro das operações continuadas e a gente vai comparar isso com o ativo total da empresa, tá? Vou adiantar também aqui as contas para a gente depois só focar na análise desses mesmos números, beleza? Então a gente está pegando agora o lucro das operações continuadas e dividindo pelo patrimônio líquido para a gente ver a rentabilidade do patrimônio dos acionistas consolidado, tá? Vamos fazer agora o NOPAT. NOPAT a gente já falou o que é, que é o lucro operacional menos o imposto de renda a ser pago. E o ROIC da empresa vai ser o NOPAT sobre o endividamento líquido mais o patrimônio líquido da empresa, que é o dinheiro dos acionistas aí, tá? Então a gente vê aí que o retorno do patrimônio líquido não foi dos maiores, 8,54%, foi acima da Selic, que não acaba sendo tão ruim, tá? O retorno sobre o capital investido, aí sim, já parece muito mais atrativo, né? Principalmente quando isso for comparado com o custo de capital da empresa. Vamos fazer as mesmas contas agora para o Carrefour, para a gente comparar esses números. Lucro das operações continuadas com o ativo total. Lucro das operações continuadas sobre o patrimônio líquido, tá? O NOPAT da empresa também é calculado aqui pegando o EBIT menos o imposto de renda. E aí com esse valor a gente consegue fazer a rentabilidade do patrimônio sobre aí, né? Mais o endividamento líquido. Gente, aquele valor ali do ROIC, ele não está atualizado ainda, tá? A gente tem que botar o endividamento total da empresa. Então, quando eu achei que aquele número estava bom, é porque eu realmente não tinha comparado ainda com a base certa, tá? Vou fazer isso o quanto antes para agilizar esse processo. Então, vou fazer aqui rapidinho, tá? Pão de Açúcar, o endividamento bruto do Pão de Açúcar foi o seguinte: total de empréstimos de longo prazo mais total de empréstimos de curto prazo. E aí o endividamento líquido é esse valor menos o que a empresa tinha de caixa, beleza? Então a gente vê aí que a empresa, na verdade, ela tem um endividamento líquido bem diferente do endividamento bruto que ela apresenta, tá? Vamos dar uma olhada nas mesmas características aí do Carrefour, gente. Então, o Carrefour, o endividamento bruto vai ser o total de empréstimos de curto prazo mais o total de empréstimos de longo prazo. E aí o endividamento líquido será o mesmo valor menos o que ela tem de caixa, tá? Epa. Agora isso menos o que ela tem de caixa menos isso aqui. Então, os retornos podem ser comparados agora, que é o seguinte: retorno do ativo do Pão de Açúcar ficou em 2,19% contra 3,43% do Carrefour, ou seja, vitória para o Carrefour nesse sentido. Rentabilidade do patrimônio também superior por parte do Carrefour, uma vantagem aí de mais de 0,5% no ano. Quando a gente está olhando o capital investido,
a gente já vê uma diferença aí a favor do Pão de Açúcar, que apresentou uma taxa de retorno de 12,6% contra 10,2% do Carrefour, tá? Nesse caso, gente, a gente pode ter o impacto aí de um portfólio de propriedades que o Carrefour tem, que na verdade ele pesa nessa rentabilidade. Por isso que a empresa aí, ela deve apresentar esse retorno menor, na minha opinião, tá? A gente teria que ler as notas para entender isso mais a fundo, mas olhando superficialmente, é isso que me chama a atenção, é isso que eu procuraria, na verdade, nas notas, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora no perfil das fontes de capital de terceiro. A gente vê aí que no Pão de Açúcar, grande parte desse capital, ele está no curto prazo, tá, gente? E isso é interessante que a empresa, aos poucos, vá transferindo para o longo prazo, porque isso aí diminui a pressão que a empresa sofre por parte dos credores em caso de fechamento aí do mercado de crédito, tá? Então a gente vê aí que as fontes de recursos do Carrefour são muito mais equilibradas do que no Pão de Açúcar, tá? E isso impacta diretamente no valuation, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no capital de giro agora do Carrefour, do Pão de Açúcar. Eu acho que o capital de giro é maior no Pão de Açúcar, tá? Vamos comparar aqui também com o Carrefour. Ativo circulante menos passivo circulante. Então, o Carrefour ele anda aí com um capital de giro muito mais ajustado, muito mais curto aí, né? Isso aí é sinal de que a administração quer eficiência, beleza? Quer eficiência em número. Por quê? Porque esse valor aqui, quando não usado, ele retorna para o acionista aí como forma de retorno, tá? Vamos dar uma olhada agora no saldo de tesouraria, gente. Como é que a gente faz o saldo de tesouraria de uma empresa? Aqui, no caso, vou fazer o seguinte, eu vou fazer pelo método da necessidade de capital de giro, vai ficar mais fácil, tá? Então, o que é a necessidade de capital de giro aqui, no caso do Pão de Açúcar, gente? Vai ser o ativo circulante menos caixas, tá? Não tem outra conta financeira ali. E aí a gente vai pegar o passivo circulante menos total de empréstimos, menos algum tipo de dividendo ou obrigação com o capital que a empresa pode vir a ter. Beleza? E aí a necessidade de capital de giro do Pão de Açúcar é negativa, o que faz aí com que o seu saldo de tesouraria seja bastante robusto. Isso é uma coisa boa da empresa, tá, gente? Isso é uma coisa muito boa para a empresa. A gente vai ver ali que isso vai mostrar que para crescer a empresa necessita de menos aporte de capital, beleza? Então vamos olhar agora em relação ao Carrefour, como é que está essa história da necessidade de capital de giro, tá? Aí a gente tirou os ativos financeiros ali. Dividendos, é isso. Espera aí que eu errei na fórmula aqui, gente. Vou ter que digitar de novo. Segundo. Ativo circulante, menos caixa, menos aplicações. Passivo circulante, menos total de empréstimos e dividendos a serem pagos aí, caso haja. O que houve aqui? Tô aqui. Desculpa aí, gente. Então, o saldo de tesouraria vai ser a diferença entre o capital de giro e a necessidade de capital de giro. O
caso aí do Carrefour, ela está com capital muito mais otimizado aí, mas isso pode ser uma fragilidade em caso de crise, tá? Então, por enquanto, vamos analisando aí. Liquidez geral, gente, abrir esse parênteses. Liquidez geral, o que que é? É o ativo circulante mais o realizável a longo prazo sobre passivo circulante mais exigível a longo prazo, que é o não circulante aqui no caso do passivo, tá? Alergia. Ativo circulante mais realizável a longo prazo sobre o passivo circulante mais o passivo não circulante. Agora fechou. Então a liquidez geral diminuiu no caso do Pão de Açúcar. Vamos agora comparar ativo circulante sobre passivo circulante, que é a liquidez corrente, né? A liquidez seca também, que agora é ativo circulante menos, a gente vai tirar os estoques agora, sobre o passivo circulante. E a liquidez imediata, que vai tratar caixas e equivalentes sobre o passivo. Então a gente vê uma deterioração da liquidez geral, mas teve um aumento da liquidez corrente, liquidez seca se manteve, liquidez imediata melhorou bastante aí, tá? Vamos fazer o mesmo cálculo agora para o Carrefour, gente. Então a gente vai começar abrindo aqui os parênteses, somando o realizável a longo prazo sobre passivo circulante mais o não circulante. Liquidez corrente vai ser o ativo circulante sobre o passivo circulante. Caraca. Liquidez seca do Carrefour virá aí um ativo circulante menos os estoques sobre o passivo circulante. E a liquidez imediata, eu acho que virá menor aí para o Carrefour, tá? Então a gente tem caixas sobre passivo circulante. Mas aqui eu vou somar também as aplicações financeiras, tá? Então a gente vê que teve uma deterioração da liquidez geral do Carrefour também,
teve uma deterioração da liquidez corrente, teve uma deterioração da liquidez seca e teve uma deterioração da liquidez imediata, tá, gente? Esses pontos aqui a gente vai tratar de maneira mais lenta. O que é o giro do estoque? Gente, é o total de vendas sobre o volume médio de estoque. Então, o Pão de Açúcar, a gente vai ver o volume total de vendas sobre a média do estoque, né? No caso desse tipo de empresa, isso é importante. Porque é a empresa que ela necessita desse giro do estoque, tá? Giro médio do estoque é o custo do produto vendido sobre a média do estoque também. Prazo médio de pagamento do fornecedor. Prazo médio de recebimento do cliente. Isso aqui eu não vou fazer não, tá? Duplicatas a receber sobre vendas. Duplicatas a receber sobre vendas. Vezes 360. Isso aqui a gente só tem que ver se houve evolução de um ano para o outro, tá? No caso aqui do Pão de Açúcar, quase estável todos esses números, tá? Então vamos dar uma olhada no Carrefour. Vendas sobre a média dos estoques. Giro médio do estoque. Total de vendas. CPV sobre o custo médio no estoque médio. Carrefour. Custo do produto vendido sobre a média dos estoques. E aí, o prazo médio de recebimento, duplicatas sobre vendas vezes 360. Duplicatas sobre vendas vezes 360. Vezes 360. Então a gente viu, no caso aqui, quanto maior foi esse número, na minha cabeça melhor, né? Quer dizer que girou mais vezes aí o estoque. Então as duas empresas pioraram nesse sentido. O giro médio do estoque também piorou, no caso do Carrefour melhorou. Se manteve estável aí no Pão de Açúcar, tá? E o prazo médio de recebimento diminuiu bastante no Pão de Açúcar, o que é bom, e aumentou um pouquinho no Carrefour, o que aqui não me chama muita atenção não, tá? Vamos olhar agora alguns indicadores aí mais em relação a desempenho da empresa, mais valor de mercado, tá? A gente já sabe aqui que o payout no caso do Carrefour, uma função
do dividendo pago sobre o lucro líquido que a empresa teve nas suas operações continuadas, tá? É assim que eu vou tratar, pelo menos. Aumentou o payout do Pão de Açúcar no último ano, mas continua sendo bastante conservadora na distribuição de proventos à empresa, tá? Isso significa que ela vê muita oportunidade de crescimento no futuro, pelo menos é o sinal que ela passa para os seus acionistas. E aí, quando a gente compara com o Carrefour, a gente vê que o Carrefour ele está distribuindo mais retorno para os seus acionistas, pelo menos no último ano. Isso porque tem um zoom lá que o Carrefour está com problema de dinheiro, assim como o Cassino também, tá? Interessante que são duas empresas francesas sendo comparadas aqui, tá, gente? Vamos achar o valor de mercado do Pão de Açúcar. Eu vou buscar aqui direto, porque eu quero acelerar esse processo, tá, gente? Então, valor de mercado, Pão de Açúcar, Pecar 3, Pecar 4, então, né? 22 bilhões e 88. Então, a gente tem 22 bilhões e 88 milhões, tá? E, no caso do Carrefour, essa monta chega a 36 bilhões 0,51 milhões. Então, a relação de preço sobre lucro, no caso do Pão de Açúcar, vai ser em relação às operações continuadas, tá? De novo. Valor de mercado vezes o patrimônio líquido também dá um indicador aí de prêmio de que o mercado está pagando pelo que os sócios já aportaram na empresa, tá? Então, a relação aí de preço sobre lucro do Pão de Açúcar é de 23,83 vezes, a relação de preço sobre o valor patrimonial 2 vezes. Esses mesmos números no Carrefour eu acho que são um pouco maiores, tá? 28 vezes a relação preço sobre lucro e a relação preço sobre o valor patrimonial, ela alcançou 2,56 vezes, beleza? Então aí o Carrefour tem um prêmio em relação ao Pão de Açúcar natural, né? Devido a várias melhoras aí que a gente notou em relação ao Carrefour, superou aí o Pão de Açúcar. Endividamento líquido, aí a gente acha o Enterprise Value de 24 bilhões do Pão de Açúcar. E no caso do Carrefour, esse Enterprise Value chegou a 39 bilhões, tá? Então vamos fazer aqui o EV/EBIT do Pão de Açúcar. Isso aí vai dar um grande norte aí em relação à independência da alavancagem financeira de uma empresa para outra, quanto que o mercado está querendo aí de prêmio, tá? Lembrando que esse número aqui, teoricamente, quanto menor, melhor, mas as empresas de crescimento têm superado as empresas de valor, que defendem aí que uma menor relação Enterprise Value EBIT gera mais retornos, tá? Então, o que a gente pode adicionar aqui? A gente pode ver o ciclo financeiro, que a gente tem a necessidade de capital de giro sobre a receita. Então a gente vê que é negativo, ou seja, a empresa está trabalhando com o dinheiro aí dos fornecedores de alguma forma. Isso tudo ela está usando 8 dias o dinheiro
do fornecedor nessa operação, tá? Mas ela está usando o seu poder de barganha, né? Que é relevante, pressionando aí os fornecedores. Enquanto o Carrefour está com 7 dias. Essa diferença aí de 15 dias aproximadamente, ela vale muito no varejo, tá, gente? Vale muito mesmo. Só para você ter noção, 2% do valor do faturamento dessas empresas, a gente está falando de 1 bilhão de reais, tá? 1 bilhão de reais a mais no bolso do acionista. E aqui, para finalizar, a gente... Não, finalizar não, que ainda tem muita coisa para ser feita aqui. A gente vai pegar o dividend yield da empresa, dividendos pagos sobre o valor de mercado. Muito baixo, 1,84% para o Pão de Açúcar. E eu não conheço nenhuma empresa, na verdade, desse setor que tem um dividend yield alto. Então, é importante que a gente saiba que geração de valor, na minha cabeça, né? No setor de varejo, ele está muito em você mexer com o ciclo financeiro da empresa, para tentar absorver esses ganhos aí de capital, tá? E crescer as vendas, né? Porque, por exemplo, aqui no caso do Pão de Açúcar, a cada 1 bilhão que eles crescem de vendas, eles botam 20 milhões a mais no valuation da empresa, tá? Aqui o Carrefour aparece com um dividend yield maior, 2,3%. E aí, gente, o que a gente pode tirar de lição daqui, tá? Não, ainda tem mais uma coisinha, que é o quê? 1 menos o payout vezes o retorno do patrimônio líquido. Então, a expectativa de crescimento aí com a inflação por parte do Pão de Açúcar, eu esperaria em 4,8%. Já no Pão de Açúcar, no Carrefour, esse valor ficou em 3,2%. Mas são empresas aí que podem crescer a mesma taxa, tá? A gente poderia muito bem pegar a média desse payout, tá? E esse valor aqui, ele seria maior. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Só para você ver como que esses dados aqui eles são manipuláveis e essas conclusões, elas são abertas, tá? Na verdade, então, não tem conclusão. A gente tem que entender o que é razoável. Então, aí fica mais próximo o crescimento das duas empresas, começa a fazer mais sentido. Mas vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas que eu posso brincar rapidinho. Vou pegar aqui, então, o dividendo pago aí pelo Pão de Açúcar. Vou pegar aqui o dividendo pago também pelo Carrefour. Cara, eu tô com alguma energia. Coçando pra cacete aqui. Calculei os dividendos, né? Calculei não. Só peguei lá o que a gente recebeu de dividendos. E aí, vamos ver se a Economática me dá o WACC. Custo de capital. Vamos ver se ela me dá o custo de capital. Índice Sharpe, prêmio. Custo de capital. Capital de giro, ciclo financeiro. Market. Depreciação. Aqui ele não tem custo de capital para mim, pelo menos eu não estou achando, tá? Mas eu posso botar a seguinte coisa: beta Damodaran
Vamos ver aqui o que o assunto da Moderna fala de beta de retail, tá? Retail 0,91. Vamos pegar aqui beta 0,91. Vai ser o mesmo para os dois, tá? Vai ser o mesmo para os dois. Então, como que eu vou chamar aqui o custo de capital? Renda fixa da Selic, né? Mais 0, vezes 6%, que é o prêmio aí que eu quero sobre a renda fixa, tá? Aí vai ser o mesmo valor também para o Carrefour, porque são empresas iguais, parecidas, muito similares, tá? E aí a gente tem aqui o crescimento. A gente já deu aqui esse crescimento, tá? E a gente pode pegar um valuationzinho bem livre. Isso aqui não é recomendação, tá, gente? É só para a gente completar aqui esse estudo, que está bastante completo, para a gente entender se vale a pena ler as notas explicativas de uma empresa como essa, tá? Então, vamos pegar aqui ó, o dividendo sobre custo de capital menos o crescimento. Mais uma vez, a gente vai pegar o dividendo sobre custo de capital menos o crescimento. Ambas as empresas apresentaram um valuation bem menor do que elas têm, mas eu consigo, a partir disso, entender uma relação que é a seguinte. O preço do pão de açúcar ele é menor do que o valor justo aí que eu achei nessa conta, que não é um valuation muito aprofundado. O Carrefour é 1,89 vezes mais valioso do que o pão de açúcar, tá? Nessa avaliação. Mas vamos ver aqui o que na prática está acontecendo. Na prática, essas empresas estão com uma relação de 1,59. Ou seja, isso aqui poderia aumentar nesse sentido, ó. 19%, 18,94%. E aí eu vou te chamar para fazer o seguinte exercício. Vou abrir o Profit Chart. Estamos procurando aqui uma relação de 1,89. Então vamos olhar aqui o CRFP3 e a gente vai chamar os gráficos para olhar melhor esse ativo. E vamos tentar indexar ativo. Vamos ver se eu consigo botar a PECAR, né? Ah, não consigo. Será? Vamos ver se eu botar aqui o pão de açúcar. PECAR 4. Se eu consigo botar a indexação com o Carrefour. Aqui. Aí, indexei. Eu vou botar agora em linha, tá? Fica mais fácil olhar isso. E aí eu vou inverter tudo lá na planilha, tá? Porque a planilha estava com uma relação e a gente quer outra. Então a gente quer 0,53
Isso aqui a gente quer assim. Tá, a gente quer uma relação aí de Pão de Açúcar e Carrefour, que é o seguinte, espera aí. A gente vai ter que achar quantidade de ON, de PN. Carrefour é melhor, é só ON, tá? PKRI. Deixa eu ver aqui no grupo Pão de Açúcar, no seu RI. Composição acionária. A gente tem 99.700.000 ações. PN 168.200. Enquanto o Carrefour, a gente consegue esses dados aqui, ó. Tá. A gente vem aqui, PKR3, PKR3, R$ 90. ON, PN. R$ 90. IPCAR4. R$ 78,90. Esse vezes esse. Soma desses dois valores tem que dar lá o valor de mercado de 22 bilhões. E aí, CRFB3, 18,76. 18,76. Esse valor ele chega aí um valor de mercado de 37 bilhões, tá? Não quer dizer que a relação dessas duas empresas de 4,20 é o que é agora, tá? E na verdade, sobre esse vezes esse aqui, 36% desse valor, enquanto esse valor aqui é 40% desse, tá? Então, esse vezes esse aqui, eu vou achar essa relação de 3,73, tá? E aí eu venho para o gráfico finalmente, achando aí que talvez essa relação aqui seja a ideal para essas duas empresas. Relação que já chegou aqui em setembro de 2019. Desde então teve uma variação positiva aí de 12%, mas eu acredito que isso possa voltar a uma convergência, tá? Principalmente quando a gente olha aí os gráficos semanais, a gente vê que tem muito espaço aí para esse par de alguma forma se ajustar, beleza? A gente vê aí que esse par já foi 2,50, 2,70, já foi 3,70, já foi até 5,90, tá? Então, essa aqui é uma estratégia de long e short.
atualmente eu vejo que isso está numa tendência de queda, tá? Favorável ao Carrefour em relação ao Pão de Açúcar. E aqui, gente, eu vou terminando esse conteúdo, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Então, isso aqui não foi uma recomendação, não é uma recomendação, tá? Mas a gente vê um prêmio aí em relação às ações do Carrefour comparado com o Pão de Açúcar. E se você acredita nisso que eu acabei de fazer, pode ser um argumento de compra, mas se você não acredita, pode ser um argumento de venda. Por isso que não tem resposta certa e não tem recomendação aqui, tá, gente? Responsabilidade, autorresponsabilidade sempre. Beleza? Vou encerrar aqui esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. E é só o começo.